Bom dia, crianças. Vamos hoje, terça-feira, 23/6, aula de matemática. E nós já vimos sobre a adição, sobre a subtração, sobre a multiplicação, né? E agora a gente vai ver sobre a divisão. Quando nós falamos em divisão, qual é a primeira ideia que vem na nossa cabeça? Dividir, né? Vamos lá. Tem algumas palavras que elas são diretamente ligadas a essa operação, a divisão. Então, as ideias da divisão, a gente tem a ideia de divisão quando você escuta a palavrinha dividendo, partes iguais, divisor, metade, partido ou repartido, dividido ou cada. Essas palavras, elas vão me dar a ideia de divisão, certo? E agora? Aprendi a somar, mas não quero ser egoísta. Então, é um dilema aí que a criança está vivendo, né? Ela quer dividir também. Como aprender a dividir, gente? Vamos lá. Só aprendemos a compartilhar se nós soubermos dividir. A gente sabe que certas coisas a gente pode e deve compartilhar, né? Pode até parecer difícil dividir algumas coisas, mas com os números será mais fácil. Então, a gente vai ver como é que faz a divisão com números naturais. Até porque dividir outras coisas é mais fácil, né? Tipo, eu tenho 2 bombons para dividir com um colega. Cada colega vai ficar com um bombom. É muito fácil. Mas sempre que a gente vai lá para a parte dos números, né? Vocês podem até achar que é difícil, mas não é. Até porque a gente já vê a multiplicação e a gente vai ver que a multiplicação está diretamente ligada à divisão. Então, o que é a divisão? É uma operação que está ligada à ideia de repartir uma quantidade em partes iguais ou à ideia de verificar quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Aí a pessoa está pensando, né? Estudar dá uma fome, aí ele pensou numa pizza, né? Por quê? Porque ele estava trabalhando essa temática que a gente está vendo agora, que é a divisão. E todos nós sabemos que quando a gente vai comprar uma pizza, ela vai vir dividida, né? Ou em 4 partes, ou em 8, ou em 12, ou em mais partes, né? Justamente para verificar. Sempre que a gente pede uma pizza, a gente primeiro verifica quantas pessoas vão estar ali para consumir aquela pizza, né? Ou bolo, não sei. E para fazer a divisão, para ninguém ganhar menos ou mais do que o outro, certo? Vamos lá para conhecermos os termos da divisão. O primeiro número 20, esse aqui, ó, é o maior, ele não é o maior do que esse. Ele é denominado dividendo, tá bem aqui, ó, dividendo. E o outro número que é menor, que é o 2, é o divisor. Então, dividendo é o número que eu tenho para dividir com esse aqui, que é o divisor. O resultado da divisão é chamado de quociente. Eu posso escrever com QO ou então só CO, certo? E aqui, o que sobra, no caso aqui não sobrou nada, é o resto. Se multiplicarmos o divisor pelo quociente, obteremos o dividendo. Então, se eu fizer a multiplicação bem aqui, ó, eu já sei que 20 dividido por 2, essa barrinha aqui, ela indica que eu tenho que dividir, certo? 20 dividido por 2 é 10. Por que eu sei que é 10? Porque se eu pegar e multiplicar 2 vezes o 10, vai dar o valor do dividendo, vai dar 20. Então, para eu fazer a divisão, eu tenho que saber a multiplicação. Entendido? Então, vamos prosseguir com a operação da divisão, certo? Relações essenciais numa divisão de números naturais. Numa divisão de números naturais, o divisor deve ser menor do que o dividendo. E o dividendo é o produto do divisor pelo quociente. Aí o que a criança está dizendo aqui. Então, para ter certeza de que um resultado de uma conta está correto, é só multiplicar o quociente pelo divisor, que foi o que a gente fez naquele exemplo lá do 20, né?
Se o resultado desta conta for igual ao dividendo da conta de uma divisão, confirma que ela está correta. Então, aqui eu já sei que a multiplicação e a divisão são operações inversas. Para eu verificar se a divisão está correta, eu tenho que fazer a multiplicação, ok? Vamos resolver estes probleminhas. Joãozinho tem 9 bombons e quer dividir igualmente entre os seus 3 filhos. Com quantos bombons cada filho de Joãozinho vai ficar? Cada filho irá ficar com quantos bombons? Aqui é o primeiro probleminha, certo? Vamos para o segundo. Pedro comprou 36 copos e ele quer dividi-los igualmente para guardar em seu armário, que tem 4 prateleiras. Então, quantos copos Pedro vai colocar em cada prateleira? Pedro vai colocar, aí eu tenho que resolver essa divisão para botar a resposta aqui, né? Na multiplicação, na adição, na subtração, na multiplicação e na divisão, se tem uma pergunta para um problema, tem que ter a resposta, né? Aqui falta colocar só o número, o resultado que vai completar a resposta aqui. Terceiro problema. Um professor de educação física vai promover um campeonato de futebol na sua escola e 72 alunos vão participar deste campeonato. Em cada time é preciso ter 8 jogadores. Então, quantos times vai ter ao todo nesse campeonato? Aí eu vou pegar os 72 e vou dividir por 8. Aí vai conseguir encontrar bem aqui a resposta para o pontinho de interrogação, viu? Neste campeonato vão ter... Então, vamos lá. A questão 1. Então, são 9 bombons dividido para 3 filhos. 9 dividido para 3 vai dar 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Então, aqui é uma divisão exata, porque não teve resto, não sobrou nada. Se Joãozinho tinha 9 bombons e dividiu entre seus 3 filhos, cada um deles ficou com 3 bombons. Na segunda questão, vocês também precisaram armar a continha como aprenderam. Esse aqui, ó. Dividendo, divisor, resto e quociente. 36, que é o dividendo, são os copos. Dividido em 4, 4 é o divisor. Prateleiras é igual a 9, que é o quociente. E resta 0, porque se eu multiplicar 4 vezes 9 ou 9 vezes 4, eu vou encontrar 36, fazendo aqui o algoritmo da divisão. O 72 será o dividendo. O 8 será o divisor. E teremos o 9 como quociente, querido professor. Vamos lá. Ainda falta a questão 3. Mais difícil que pagar o aluguel. Brincadeirinha, né? O seu Madruga aí que vive devendo o aluguel. Então, eu vou pegar o 72, vou dividir por 8, vou encontrar o 9. Porque se eu multiplicar 8 vezes o 9, vai dar 72. E eu vou poder formar 9 times. Vamos ver aqui agora outro problema envolvendo a divisão. Essa meninazinha aqui, ela quer dividir esses chocolates. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, primeiro eu tenho que saber qual é a quantidade que eu tenho e quantas pessoas, no caso, vão ser beneficiadas com a divisão que eu vou fazer. Então, no caso aqui, são 4 crianças e ela quer dividir esses chocolates para que cada criança ganhe a mesma quantidade, sem ninguém ficar ganhando, sem ninguém ganhar menos ou mais que o outro colega, certo? Vamos ver como é que ela vai fazer. E vamos descobrir de quantas formas ela pode resolver esse problema, gente. Como será? Então, primeiro ela pensou assim, né? Dividir, ligando, né? Que é aquela divisão que a gente aprende lá no primeiro ano, segundo ano, começa a ver a divisão, aí começa a fazer assim, ligam para cá, e ela descobriu que cada criança, dessa forma aqui, vai ganhar 6. Porque se ela multiplicar 6 vezes o 4, que é a quantidade de criança, ela vai encontrar o total de chocolates aqui, que é 24.
Outra maneira é agrupando as quantidades. No caso, são 4 crianças lá, né? Aqui ela fez 4 grupos. E foi colocando um aqui, outro aqui, até chegar na mesma quantidade, que é 6, 6, 6, 6, certo? 24 dividido para 4 é igual a 6. Cada criança ficará com 6 pedacinhos de chocolate. Olha aqui, ó. Todo mundo satisfeito, viu? Com a divisão. Nós estudamos hoje que podemos usar várias estratégias para resolver um problema e repartir as coisas igualmente, né? Então, a questão da divisão, assim como da multiplicação, ela vai mais para questão pessoal. Que estratégia, qual é a sua estratégia para efetuar determinadas divisões ou multiplicações, certo? Através de estratégias pessoais, podemos distribuir igualmente, isto é, repartir em partes iguais. Com relação a isso, a divisão ela pode ser exata, quando você divide, que não vai sobrar nada, o resto vai ser zero, ela é chamada divisão exata. E quando o resto é diferente de zero, nesse caso aqui sobrou 2, ela é não exata. É o que você vai ver no livro de vocês, certo? O assunto começa na página 116. Aí diz assim, ó, a turma aí do Chaves. Vocês vieram aqui para estudar ou comer merenda? Mãos à obra que temos exercício para fazer. Isso vai ser fácil. Aí o Kiko diz assim, sou o tesouro das divisões. Então, vamos verificar como a multiplicação está diretamente ligada à divisão. Você vai fazer isso aqui no seu caderno, né? Você vai fazer como está no modelo aí, como está mostrado no modelo aí. 5 vezes 3 é 15. Por quê? Porque 15 dividido para 3 é igual a 5. Então, sempre a multiplicação vai vir ao lado da divisão e vice-versa, viu? As atividades de hoje, gente, elas estão leitura e resolução das páginas 116 a 124 no módulo 2, certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem mandar um WhatsApp para mim, no privado, certo? Que vão aparecer algumas dúvidas, mas é só porque é o início de um novo assunto, ok? À medida que a gente for trabalhando essa questão da divisão, vocês vão ver que você tem que saber a multiplicação para poder fazer a divisão. Então, não adianta você querer esquecer a multiplicação. Ah, não vou mais estudar multiplicação. Não tem como. Você tem que saber, tem que praticar. E a única coisa que você vai ter que fazer é estudar tabuado. Sempre, sempre. Não é só hoje, não é só amanhã, não é só no 4º ano, é no 5º, no 6º. Sempre está estudando a tabuada, ok? Então, bons estudos. Até a aula de amanhã.